Olá, meus amigos, minhas amigas que nos assistem agora pelo canal do YouTube, também posteriormente no Instagram, no Face, e vocês que estão atentos aí à voz do Senhor. Estou aqui com a obreira Jamile, que também vai ministrar com a gente uma palavra de fé para os dias atuais, para o conforto do nosso coração, da nossa fé, porque sabemos que o mundo está aflito, mas aqueles que estão com Cristo, eles sabem em quem confiar, eles sabem quais são as obras de Deus e a garantia que Deus nos dá, mesmo em um tempo difícil. Não é isso, Jamile? Com certeza, confiar em Deus é a melhor opção. Fale alto, senão não sai lá no vídeo. Com certeza, confiar no Senhor é a melhor opção, né? Acreditar naquilo que a gente sempre prega. Então eu quero trazer aqui a você que está aí nos assistindo, primeira parte da palavra que está em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 1, que diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. Então, se formos meninos na fé, no conhecimento e maturos, ainda que sejamos senhor de tudo, seremos como escravos. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em João 8:32. O profeta Oséias também declarou na sua palavra, no seu tempo, ele declarou que o povo sofre por falta de conhecimento. Então veja bem, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do escravo, mesmo ele sendo o senhor de tudo. O menino, ele não tem força, ele não tem maturidade, ele não tem experiência, ele não tem conhecimento profundo. Então Deus está dizendo ao seu povo que é tempo de amadurecer, de crescer, de se fortalecer em Deus e na força do seu poder, para que possamos tomar posse e usufruir da herança, das bênçãos que Deus, através de Cristo Jesus, deixou para nós. Então não seja imaturo, não seja inocente. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Não é isso, mensageira Jamile? Com certeza, até porque o próprio Jesus Cristo falou, né? Examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Então a gente tem que fazer exame, tem que se aprofundar aquilo que Deus diz para nós, para que a gente possa compreender tudo que Deus tem para nós. Porque senão a gente vai ficar sempre à mercê, né, da vontade do inimigo, porque a gente não conhece os nossos direitos e não toma posse daquilo que o Senhor preparou para nós. Isso. Então, o inimigo, ele é astuto, ele quer que você e eu não tenha conhecimento dos nossos direitos em Jesus Cristo, mas Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então esse tempo que está aí de pandemia não quer dizer nada para a gente não. Nós que cremos em Deus continuaremos na mesma posição, na mesma fé e agindo da maneira como sempre agíamos antes da pandemia. Lá em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 4, o Senhor diz: aquele que só olha para o vento nunca semeará, e aquele que só olha para as nuvens nunca cegará. Então não fique esperando o tempo mudar, a pandemia passar, para você agir e ir em busca do que você tem direito, fazer a sua parte. Não fique esperando as coisas melhorarem para você tomar decisões. A hora é agora. Tome a decisão que você precisa tomar. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O tempo, a pandemia não pode parar, nem eu nem você, não pode nos deter. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então não fique olhando para o vento, nem para as nuvens, nem para o tempo, nem para a pandemia. Tome decisões, continue fazendo o que você fazia antes, continue exercendo o seu direito de ir e vir através da fé em Jesus Cristo. Não é, mensageira? As pessoas às vezes elas ficam olhando, dizendo: quando a pandemia passar,
quando a coisa melhorar eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas não é bem assim, o justo vive da fé, não é? Exatamente, até porque se a gente ficar só olhando as circunstâncias, a gente está descumprindo o que Deus falou. Porque o próprio Deus falou a Josué, né, para ele meditar no livro daquela lei, não cessar de falar e meditar dia e noite. Nós sabemos que tem uma diferença entre o dia e a noite, mas a gente não pode olhar para a circunstância, né? Porque o nosso Deus que muda a circunstância. Então a gente tem que fazer o que Ele nos ordenou, estar ali dia e noite, independente da situação, acreditando, não cessar, ser perseverante, porque assim a gente vai obter o sucesso que Deus nos proporciona. Então, é essa mentalidade de Deus, porque no deserto foi onde Deus operou maiores milagres. Até comida caía do céu e sustentava o povo, a água saía da rocha. Então no deserto é o palco dos milagres, é o lugar onde Deus, Ele opera grandes coisas, grandes maravilhas. E às vezes a pessoa diz, não, mas porque o mundo está em crise e estamos encurralados diante desta situação, não temos condição, não temos a mesma capacidade de fazer o que fazíamos antes. Não, a Bíblia diz que o Senhor, Isaías 45:2, Ele vai na nossa frente, endireita caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze, despedaça o ferrolho de ferro e nos dá riquezas que estão encobertas e tesouros que estão escondidos, para que a gente saiba que só Ele é o Senhor que nos chama pelo nosso nome. Então não vamos temer, né? Nada temeremos. Nós vamos permanecer firmes, sabendo que Ele já nos abençoou. Não vamos agir como menino, né, Jamila? Com certeza, esse é o momento da gente viver aquilo que a gente sempre pregou, né? Que Deus é nosso Pai, que Ele cuida de nós. É o momento da gente viver isso, da gente viver da palavra. A Bíblia diz, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai é que Ele está nos guardando, e a gente não precisa temer. Nessa palavra que sai da boca de Deus é que a gente tem que agir, né? Com certeza. Ele diz ainda no Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aí que ele fala no 4, ele diz, não fique olhando para o vento, não fique esperando o tempo mudar para você agir, para você tomar decisões. A hora é agora. Deus é conosco. Ele disse, não te deixarei, nem te abandonarei, estarei contigo por onde quer que andares. Então, ou cremos nesse Deus, ou então ficaremos encurralados. Ai meu Deus, e agora o que será do dia de amanhã? Jesus disse, olha, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cuide do seu dia agora, a hora é agora. Tome decisões. Ah, mas amanhã vai melhorar? Quem sabe se vai ou não vai? É Deus. Mas nós precisamos agir, tomar decisões, continuar mantendo a nossa comunhão e a nossa fé em Jesus Cristo, e em todas as nossas atividades que antes fazíamos, nós não podemos cruzar os braços e dizer agora acabou. Não, Deus está operando também no tempo de crise. Não seja menino, não seja menina. Deus disse que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão vieram até nós, chegaram até nós. Então está escrito, em todo o tempo que o herdeiro é menino, ele não tem diferença do escravo, mesmo ele sendo o Senhor de tudo. Deus nos deu esse privilégio, nos colocou assentado nos céus em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, de todo domínio e poder e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Então estamos em uma condição de autoridade, nós estamos numa condição de honrados por Deus. Então não vamos agir como menino. Busque o que é de direito teu na palavra, o conhecimento, para que você possa exigir que as obras de Deus elas continuem fluindo na sua vida, e exigir que o inimigo tire as mãos sujas daquilo que é teu, porque se Deus já nos abençoou e essa bênção não chegou a nós, um exemplo, quem é que está retendo? Quem é que está segurando? Se Deus já mandou a bênção, já fez essa obra por nós, quem está impedindo que ela chegue a nós é o diabo, é o inimigo de nossas almas. E então, no nome de Jesus, na autoridade de filhos de Deus, nós ordenamos ao diabo que solte, que saia do nosso caminho, que os impedimentos caiam por terra, para que as bênçãos de Deus cheguem a nós. Não é isso, Jamila? Com certeza. E quem
conhece os seus direitos não fica satisfeito com qualquer coisa, né? A gente que conhece a palavra de Deus, que sabe os nossos direitos, não vai ficar aceitando todos os manjares que o diabo diz que é para a gente viver. É como o pastor tem pregado aqui, Deus já nos abençoou. Então o que é que falta para a gente viver na bênção? Tomar posse, viver na altura do chamado que Deus nos tem, na altura das bênçãos que Ele tem para nós, né? É como se a gente vai comprar um pão, a gente só compra se for lá na padaria, a gente tem que ir. Então nós temos que ir de encontro à palavra, crer nela e acreditar que tudo aquilo que está escrito é para nós e assim a gente viver. Exatamente, então acreditar na palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Não aceite viver um padrão de vida fora dos padrões estabelecidos por Deus. Ele disse: pelas feridas de Jesus você está sarado, eu também, e assim tem que ser. Você não pode crer somente que Jesus carregou sobre si os nossos pecados e iniquidades, porque está escrito lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, que Ele não só levou doenças, dores e enfermidades, Ele levou também todos os nossos pecados e iniquidades, dores e enfermidades. Ele levou tudo, acabou com a raça do inimigo. Então tome sua decisão hoje, assuma sua posição em Cristo, não aceite viver como escravo. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Viva a sua vida abundante, lance o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. Não fique olhando o tempo mudar, esperando a coisa melhorar para agir. A hora é agora, tome decisões e Deus será contigo e será uma bênção. Não é isso, Jamile? Com certeza, acreditar naquilo que você está lendo, acreditar naquilo que você está ouvindo da parte de Deus, e Deus vai lhe honrar, porque aquele que crê, Deus ele vai mostrar a sua glória. Amém. Então fique com esta mensagem, guarde no teu coração, compartilhe com as pessoas que você ama e até aquelas que te perseguem, mas compartilhe para que o poder de Deus toque também nelas e elas sejam iluminadas e assumam as suas posições em Cristo Jesus. Amém? É tempo de bênção, é tempo de prosperidade. Foi na seca que Isaac enriqueceu. Deus disse: semeia a tua semente. Ele semeou, e naquele momento a Bíblia diz que Isaac, no mesmo ano, enriqueceu-se e ficou famoso. Então não espere a terra voltar para o ciclo comum. Não, você faz acontecer através da sua fé. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.